Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, bom dia! Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no Politiza com Elas. Aqui a informação, ela encontra o compromisso social, encontra a consciência crítica, uma informação com propósito. Então a gente já está nessa sexta-feira gostosa, uma chuvinha que já está chamando o inverno, já está chamando os festejos juninos. Aqui na TVI a gente começa a debater com muita credibilidade, com muita análise técnica, fatos que movimentaram a nossa sociedade. E para esse debate ficar gostoso e apimentado, eu estou com ela, a nossa analista política mais afinada e afiada do sul, extremo sul da Bahia. Bom dia, querida Larissa Araújo. Bom dia a todos e todas. Como Lisele mesmo falou, vocês são sempre muito bem-vindos. Minha casca de bala. Sempre aqui estamos juntos. E nessa edição do programa Politiza com Elas, não diferente das outras, você vai acompanhar as notícias, as principais destaques da semana e vai também poder aproveitar sempre daquele diálogo, daquele debate, daquela discussão que agrega conhecimento, que agrega informação de qualidade para você, porque é um programa feito por elas, pensando especialmente em você. Essa semana a gente teve aí um destaque que não era tão assim positivo, não foi, Lisdeile? Essa semana, Exatamente. Infelizmente, a gente vai trazer novamente aqui esse debate para discutir com vocês, que é a mulher política, principalmente a mulher política no Brasil. É isso, a ministra Marina Silva deixou uma audiência do Senado Federal após ser alvo de ataques e considerado ataques realmente, nem considerado visivelmente machistas, misóginos e praticado pelos próprios senadores como Plínio Valério, Marcos Rogério, Omar Aziz, que não respeitou Marina Silva, pelo contrário, a atacou de forma muito covarde, muito agressiva, com frases, mas eu respeito a mulher, mas não respeito a ministra. Já o senador Marcos Rogério foi pior, ele mandou Marina colocar-se no seu lugar e a sessão foi marcada por embates, por agressões e foi interrompida com a saída de Marina em protestos ali. Bom, esse é o destaque que a gente inicia essa programação, inicia esse debate. Larissa, quanta agressividade por uma mulher que está para além do ministério. Marina Silva, ela não é apenas uma ministra, ela é uma figura internacional. Ela é componente, presença fixa em conferências globais para se discutir o destino do planeta Terra. Então, ela não é uma mulher qualquer, ela está para além do que esses senadores a agrediram. É uma covardia e a gente pergunta até quando nós, mulheres, que nos posicionamos politicamente, seremos atacadas. E por que, Larissa? Eu quero que a gente discuta aqui nesse início de programa, por que mulheres como Marina Silva são tão atacadas nos seus ambientes profissionais, no exercício do seu cargo político?
Quando se diz assim, eu respeito como mulher, mas não como ministra, fica claro que não há o respeito, há a tolerância. E essa tolerância, ela é ali executada até mesmo por uma questão de regimento de lei, porque existe uma lei que defende, que protege a mulher nesse espaço político. Mas a questão do respeito à pessoa humana, independente se é homem ou mulher, a gente sabe que ali não está sendo validado. Sim. Porque a partir do momento em que você tenta invalidar a fala, né, ou de qualquer forma descredibilizar uma personalidade como Marina, como você mesmo mencionou, Marina, ela é uma personalidade internacional. E essa semana a gente teve a brilhante oportunidade de ler, de acompanhar e de ouvir uma crônica feita por você mesma, né, onde exemplarmente você descreveu o lugar de Marina, quando disseram para ela, né, coloque-se no seu lugar. E o lugar de Marina, como você disse na sua crônica, né, é um lugar que vai além de onde todos eles estão sentados, né? Marina está ali nas maiores cadeiras representativas do mundo. Ela não está apenas ali sendo a cadeira partidária, ela não está sendo apenas uma representação feminina, mas Marina é a voz que fala sobre desenvolvimento sustentável, que é muito importante. E o que eu mais admiro em Marina é essa coragem dela. Marina vem, Lisdele, de um contexto social muito comum da maioria dos brasileiros, né? Ela ali está ali entre os irmãos, 8 filhos, de origem muito pobre, mulher negra, né? E todo mundo sabe que dentro desse contexto, as pessoas pretas, ainda mais sendo mulheres, elas são realmente mais vulnerabilizadas. É isso. A própria história de Marina, ela já é um contexto de luta e de vitórias para o cenário que ela conseguiu alcançar, né, como senadora, como ministra, pela segunda vez ministra do Meio Ambiente. Então ela foge, ela rompe, ela fura a própria lógica da política com que foi desenhado não só no Brasil, mas na humanidade, que é um espaço de homens, é um espaço de homens brancos, homens de famílias oligárquicas, homens urbanos, e ela foge totalmente essa lógica. A presença dela rompe. E qualquer rompimento causa incômodo, principalmente para aqueles que hegemonicamente sempre ocuparam os espaços de poder, né? Não é a primeira vez que Marina Silva é agredida, ela já passou por diversas agressões, por diversos contextos de violência política de gênero. Lembrando, para quem está assistindo esse programa, a violência política de gênero hoje é crime, prevista no nosso Código Penal, prevista na nossa legislação eleitoral, e a gente sabe que ainda temos muito que caminhar como mulheres políticas, né? Eu que me posiciono como mulheres políticas, faço parte de grupos políticos, bem como você, Larissa, a gente sabe e vivencia na pele o que é ser uma mulher política no Brasil, né? Ainda há muita, vamos dizer, novelinhas ainda em torno das mulheres, muita encenação, muitos homens que gostam de tirar foto do lado das mulheres simplesmente para se mostrar um homem democrata, um homem inclusivo, e que na verdade a gente sabe que eles estão não suportando a presença das mulheres, principalmente em pautas que têm grande impacto social, em grande impacto econômico, as pautas que realmente decidem o futuro de uma cidade, de um estado e de um país. Se pudesse, eu já ouvi de muitos, até de presidente de partido, se pudesse, eu não queria que nem existisse cota, né? Então, a gente sabe que muitas vezes as mulheres são colocadas nas chapas eleitorais justamente para cumprimento de regras, de normativa, de legislações, mas que a presença delas simplesmente ali é para uma finalidade para retroalimentar um poder que hoje ainda é hegemonicamente dos homens, né? Isso, Larissa? Inclusive, o que acontece hoje com a mulher política dentro desse âmbito é o que sempre aconteceu historicamente no país. A mulher em sua condição de submissão. Então, o homem dentro desse ambiente político, ele não deixou de ter realmente aquelas características de uma sociedade antiquada e patriarcal nesse sentido, onde, como eu gostaria de citar até novamente uma outra crônica sua a respeito de Janja, mas que fala muito também sobre todas nós mulheres políticas. Essa que crônica foi adentramos boa. a esse espaço. Por quê? Como você perfeitamente abordou aqui,
para a política e para os homens, especificamente dentro desse ambiente, é importante e interessante ter sim uma mulher ali naquele contexto, mas que seja uma mulher, que seja bonita, né? Que seja ali o enfeite, né? A cereja daquele bolo. Ela tem que ser dessa forma, mas ela não pode falar, ela não pode emitir opinião, ela não pode ter poder de decisão, ela não pode ter lugar de fala, porque se ela faz isso, ela passa a incomodar. Então, todas as mulheres, se a gente observar dentro desses contextos, mulheres que foram citadas até mesmo no livro que você escreveu sobre mulher política, essas mulheres elas causaram incômodos dentro da sociedade, porque elas foram ousadas, né? E aí, parafraseando o que Marina disse, vocês querem que eu seja submissa, e submissa eu não sou. Então, aquilo ali já é um afronte, né? É isso, Larissa. O senador Marcos Rogério, né, ele disse essa frase: você coloque-se no seu lugar. Essa frase, ela tem uma conotação simbólica, né, de colocar a mulher numa situação de submissão, de colocar a mulher numa situação que ela está abaixo do homem. Então, quando ele fala para se colocar, a mulher colocar-se no seu lugar, disse: olha, você pode até ter vez como ministra, mas não do meu lado. E não decidindo, porque quem decide sou eu. Então, a fala dele tem uma conotação machista, patriarcal, né? Porque ele não fala isso para outro homem senador, nem para o próprio Omar Aziz, se coloque no seu lugar. Então, a conotação, a gente sabe que não é uma discussão do projeto, não é discussão ali da exploração do petróleo na bacia amazônica, não é a questão da construção de uma BR na Amazônia, não se trata disso, é uma conotação para que ela seja afastada da decisão, mesmo sendo ministra. Pode ter te dado esse cargo aí, mas quem manda aqui somos nós. E é importante, desculpe ele interromper, Elisdeli, mas é importante essa sua colocação, principalmente porque essa semana, e merece destaque esse posicionamento, né, da coletividade, Marina, ela foi muito defendida, ela foi muito realmente ovacionada durante esses dias por diversas personalidades políticas e, em sua maioria, mulheres políticas. E isso diz muito, porque cada mulher que se pronunciou, Elisdeli, sabe e compartilha da mesma realidade. Então, são mulheres que conhecem os bastidores da política partidária. Sim, que já sofreram violências também. E sabem também que muitas delas, em sua maioria, elas são usadas, instrumentalizadas, né? Elas não são ali utilizadas de forma para o bem comum. Muito pelo contrário, elas são instrumentalizadas para interesses, né? Interesses ali de grupos seletos. Então, essas mulheres que deram voz essa semana a essa situação, elas sabem perfeitamente o que acontece na realidade nos bastidores. E, na verdade, isso é histórico, né? Nesse livro, né, da minha autoria, Mulher Política, Ocupe, Transforme, Inspire, a política precisa de você, né? Esse livro que é da minha autoria conta essas histórias desde o Brasil colônia, que mulheres sempre se posicionaram de forma estratégica para as principais decisões da sociedade, entretanto foram assassinadas, foram silenciadas, né, foram violentadas. Conta as histórias das imperatrizes, das primeiras damas, que através dos seus esposos, dos presidentes, né, deram muitas contribuições, falando de estratégias importantes em determinados momentos do país, né, como várias primeiras damas. E hoje a própria Janja é questionada. Eu fui surpreendida com uma jornalista, né, uma analista muito boa, por sinal, né, de uma emissora de grande porte no país, e dizendo que Janja deveria se ocupar num cenário secundário, bem nos bastidores, porque ela tem atrapalhado o próprio presidente Lula nas suas reuniões presidenciais, né? Ou seja, que a gente até falou que ela seja aquela esposa troféu, né? Que no centro das decisões ela não pode estar presente, sempre colocando a mulher nos espaços reservados aos ambientes domésticos. Então você, como primeira-dama, deveria ser apenas organizadora de jantares diplomáticos, né? De eventos sociais, mas não você estaria permitida a participar das decisões da nação,
como muitas esposas, a esposa de Fernando Henrique, né? Várias esposas contribuíram muito significativamente para o destino do nosso país. Eu queria até fazer uma ressalva importante, que até mesmo aquelas mulheres que não estão ativas politicamente dentro desse cenário, mas indiretamente, elas também sofrem esse tipo de violência, né? Quando tiram ali o seu poder de decisão, o seu poder de escolha. Ontem eu estava assistindo um documentário sobre o empresário Eike Batista, e aí contava sobre a história dele, né? Desse grande empresário aqui no país, e tudo ia muito bem, desde quando a sua esposa passou a interferir nos seus negócios, e os seus negócios estavam relacionados com a política brasileira. Então aquilo ali causaria um impacto negativo. A escolha que ela fizesse pessoal, pela sua carreira, passaria a atrapalhar ele. E ela teria que fazer essas escolhas, né? Ela, ali naquele documentário é relatado, inclusive, né, que ela fazia essas escolhas pensando não nela, mas nele, né? Para não atrapalhar a carreira dele, para não atrapalhar os negócios políticos dele no país, né? E ela passou a ser anulada. Então, o livro Mulher Política, que foi escrito por Liz Daly, ele também destaca isso, né? A importância das lutas daquelas mulheres que hoje nem estão mais aqui entre nós, né? Mas que contribuíram, de fato, com inúmeras vitórias e conquistas. E, ao mesmo tempo, o livro, ele traz ainda da força da determinação e das dificuldades, das barreiras, ainda nos tempos de hoje, encontradas por outras mulheres. Mas vamos, Larissa, caminhar aqui no Politiza com Elas e vamos entender por que Marina Silva foi tão agredida nessa sessão no Senado Federal. E essa sessão, um dos debates é sobre a Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Essa lei, gente, ela procura simplificar o licenciamento ambiental. É a Lei 2159 de 2001, que busca unificar e desburocratizar o licenciamento ambiental no país. Ela dispensa uma análise prévia de impactos ambientais para diversas obras, como abertura de estradas, pontes, né? E a licença no Brasil seja uma licença por autodeclaração, aquela que você vai lá na internet, preenche um formulário e por adesão, e ali, sem qualquer análise documental, sem relatórios de impacto ambiental, você adere ali, se compromete que vai cumprir a legislação ambiental. Os ambientalistas têm alertado para os riscos dessa flexibilização, né, nos impactos sociais e ambientais. E um dos motivos dela ser tão agredida é justamente porque Marina sabe que essa flexibilização poderá trazer um aumento do desmatamento, um aumento da poluição, um aumento de doenças, né? O surgimento de novos vírus, tanto é que órgãos de saúde já emitiram notas a respeito dessa flexibilização. Depois dessas agressões, Marina Silva, ela já deu entrevista e disse que ela não é contra revisar a lei de licenciamento ambiental, de discutirem uma flexibilização, mas desde que isso seja feita com muito critério, com muitos requisitos para que áreas indígenas, áreas sensivelmente ambientais, áreas de preservação permanente, áreas de reservas legais, né, não sejam comprometidas nosso equilíbrio ecológico, da importância de mantermos as nossas florestas vivas, intactas, porque afinal de contas ela impacta em todo o clima do nosso planeta Terra. Então, em vez de agressão, deveríamos ter discussões, né? Essa flexibilização, ela, de fato, acaba, assim, favorecendo aqueles grupos, né, que estão ali pensando de forma economicamente, né? E a gente percebe que há uma fragilização, sim, dos ambientes e dos grupos minoritários que precisam ser defendidos, como você mesmo citou. Desculpa lhe interromper, mas nós temos imagens nesse destaque. Cássio! As nossas imagens, Cássio!
Mas vamos lá, Larissa. Porque assim, os interesses econômicos, eles são importantes, a gente sabe disso, né? Quando a gente fala de política de economia, a gente sabe a importância que é, né, da questão da produção, e que a produção está alinhada a isso também, mas o que deve ser priorizado é o equilíbrio, né? O equilíbrio dentro das normas, o equilíbrio ali dentro do regulamento, e o que Marina sinaliza é que, de fato, ela precisa ser mais criteriosa, né? Precisa ter mais um limite dentro daquilo que está sendo proposto, porque a partir do momento em que você abre sem um critério avaliativo, sem um critério com um parecer técnico, né? Porque é o mínimo que se espera um parecer técnico que você tem ali para apresentar. Então, quando você dispensa isso, um parecer técnico, e o parecer técnico não é tão fácil como a gente imagina, né? Ele precisa de estudos, ele precisa que ambientalistas, pesquisadores estejam envolvidos, né? Não somente na questão ali ambiental, mas sociológica, como o Lisdele mesmo falou, né? Tem ali os grupos indígenas, tem ainda os grupos quilombolas que ainda existem ali. Então, assim, essas minorias, elas precisam ser protegidas, elas não podem ser ignoradas. A gente sabe que essa PL está sendo conhecida como está aí na sua imagem, a PL da devastação, né? Ela tirar esses estudos de impactos ambientais, o cumprimento de regras, né, durante o licenciamento ambiental, segundo os especialistas que eu pesquisei essa semana, eles dizem que vai aumentar o número de ações judiciais, porque um empreendimento que se compromete apenas ali no formulário na internet que vai cumprir com as obras ambientais, com as normas ambientais, há um questionamento se de fato ele vai cumprir. Isso vai gerar paralisação de obra, desperdício de dinheiro, obras que vão ser iniciadas e não serão terminadas porque estarão descumprindo as legislações ambientais, e sem falar que uma obra vai ser construída, vai gerar prejuízos sociais, prejuízo para o equilíbrio ecológico, enfim, vai comprometer ainda mais o nosso equilíbrio ecológico. Então, a gente tem que realmente manifestar. Marina Silva, apesar dessa agressão, ela não vai recuar de forma alguma, ela não vai se permitir de deixar de mencionar o que tem que ser mencionado. Eu afirmo que toda legislação ela merece ser atualizada, né, para diminuir de fato a burocracia, mas que isso não possa comprometer, né, tirar todas as restrições, principalmente em áreas que o Estado, ele tem que ter nas suas mãos. Afinal de contas, a gente é um dos maiores produtores de grãos, de proteína, e tem lugar, Larissa, que eles não querem nem plantar grãos e nem produzir proteínas, né? Justamente para economizar a água do seu país e falar, já que tem lá o Brasil para vender proteína e grãos, né? Vamos deixar eles vendendo, utilizando as suas águas. Então, a gente sabe que tem elementos que a gente, por questões de soberania, por questões de estratégia política, a gente tem que continuar mantendo. Mas muito bom esse destaque. Mas você já está sentindo friozinho, não tá, Larissa? Muito. A garoa de São João já está chegando, né? A garoa de São João já está chegando. As temperaturas aqui na Bahia têm caído bastante, né? Desde o final do mês passado já demonstra aí que teremos um inverno São João um pouco mais frio do que ano passado. Eu gosto. Eu também adoro. Eu acho que a gente fica mais charmosa, né? Com as roupas de inverno. Sim. Mais envolvidas nesse clima. Aquele vinhozinho, aquele quentão, né? Aquele licorzinho. Tudo isso embala esse momento gostoso que é os nossos festejos juninos, que faz parte dessa garoazinha. Ontem Itabuna já estava com essa garoazinha de inverno. Uma boa pedida para ficar em casa debaixo da coberta. Hoje de manhã também. E a onda de frio, gente, chegou no Brasil. Já teve impacto aí nas cidades, né? Como turismo, a gente vê aí várias cidades como Canela, né? Gramado, Campos do Jordão, né? Santa Catarina, recebendo aí diversos turismo e que vão atrás de neve. E ontem nevou no país, né? Essa imagem aí é de Santa Catarina, numa fazenda
né? Já está vendo aí uma nevada, turistas já estão aí em Porto Alegre, Curitiba, que tiveram temperaturas aí abaixo e próximo de zero, né? E isso impulsiona o turismo, né? A várias cidades aí que já estão recebendo turista atrás de uma sorte, né? Quem sabe chegar lá no dia ter a neve. Perfeito. Mas, por outro lado, a gente tem outros impactos sociais, não é isso, Larissa? Exatamente. Eu queria até fazer uma ressalva a respeito disso, porque o Politiza sempre está ali também trabalhando a questão da cidadania. E nesse período do ano é bom lembrar vocês, telespectador que está em casa, que são desenvolvidas, Lisele, muitas campanhas de agasalho, porque são importantes. Não é situações aqui na Bahia especificamente, mas a gente sabe que em São Paulo já aconteceu muito isso, Rio Grande do Sul, onde as pessoas literalmente morrem de frio, né? Moradores de rua. Então, se você que está em casa, né, pode contribuir, fazer aquela reformazinha ali no seu guarda-roupa, tirar aqueles, né, utensílios que você já não utiliza mais, aquelas peças de roupas de frio, agasalhos, cobertores, vocês podem fazer essas campanhas. Muitas das igrejas realizam esse tipo de campanha, né? As prefeituras também às vezes acabam se movimentando, mas na maioria das vezes são ações individuais, como a sua que está em casa, né, que podem contribuir em relação a isso. Então, o Politiza Liz também tem essa responsabilidade de comunicar, de informar a você que qualquer pequeno gesto seu tem um poder de transformação social. A gente deixa claro que políticas públicas não é apenas legislações, são ações e serviços. E hoje, temperaturas baixas, né, próximo de zero, já é possível se auferir, detectar bem antes, né, que se inicie aí uma nevada, que inicie uma geada, temperaturas baixas. Para quê? Para que as prefeituras, recebendo esses relatórios de meteorologia, possa se preparar, né? Possa se preparar com ações aí, improvisar abrigos emergenciais para principalmente para moradores de rua, para pessoas que precisam estar recebendo ali um cuidado específico com cobertores, uma sopinha quente. Então, assim, não só a organizações não governamentais, as igrejas, né, que já têm essa atividade típica nas suas congregações aí, para fornecer abrigo e também alimento e cobertores nessa época, mas muitas prefeituras já se preparam, né? São Paulo eu vi já se preparando, Curitiba montando abrigos emergenciais aí para esses dias mais difíceis aí de inverno. Impacta de um lado, impacta de outro, né? No turismo, na economia, mas enfim, né? Mas temos mais assuntos importantes e agora a gente vai mudar a pauta, Cássio. Eu vi Barbosinha aqui já na abertura da TVI News, tocando num assunto que também será pauta aqui no Politiza com elas, a Feira do São Caetano. Agora é notícia local da nossa cidade Itabuna, né? Ali a Feira do São Caetano, que já caminha, Lisdele, para uma obra de mais ou menos 2 anos. Essa obra que tinha ali um espaço muito interativo, né, com as pessoas, e a previsão era para que essa reforma pudesse acontecer ali no prazo de até 6 meses, e hoje já caminha para 2 anos. E o que as pessoas mais têm se queixado é que tem causado transtornos não somente para os comerciantes, né, mas também para a população no geral, porque o acesso onde está essa nova feira, ela não está ali dentro dos critérios, né, de uma feira mesmo para ser visitada, para gerar ali a economia, para fazer girar a economia em si, né. Essa semana, os feirantes estiveram presentes na Câmara de Vereadores, reivindicando, né, uma posição do governo que insiste, né, o Poder Executivo, em afirmar que não é mais de responsabilidade da Prefeitura. Esta obra é de responsabilidade do governo do Estado. Porém, quando foi anunciado em parceria. Então, o que as pessoas entendem é que se existe uma parceria, existe também um poder de influência do Poder Executivo, juntamente com o CONDE, que está ali, né, gerenciando essas obras. E, até o momento, não há sequer
quer a previsão da conclusão dessa feira. É lamentável porque os feirantes novamente estiveram presentes na Câmara de Vereadores nessa semana, reivindicando uma atuação da Câmara de Vereadores junto ao Poder Executivo e que o Poder Executivo tome providência. Se há um contrato, uma parceria junto com o CONDER, né, com o governo da Bahia, governo do Estado, e que tome providência porque ali muitos feirantes têm passado dificuldades financeiras, né? Têm passado dificuldades perdendo seus empreendimentos ali nessa feira que parece que é uma obra que a gente vai falar que é interminável. Mas para fechar, o Politiza com ela, que Barbosa já está chegando aqui para assumir a TVI News. A gente tem um último destaque aí, que é a respeito de um projeto de lei de autoria do vereador Denilton Santos, a respeito de aumentar as sanções administrativas para aqueles que deixam animais soltos nas vias públicas, né? Tem gente que quer ter cavalo, quer ter boi e criar o cavalo e o boi no jardim das cidades, né? E isso não pode, né? E aí está em trâmite aí, segundo a gente apurou aí na Câmara de Vereadores, o projeto foi pedido vista para o vereador Eldo Oreia e Babá Cearense para dar aí as suas contribuições nesse importante projeto de lei. Tá dando o que falar, porque diz que tem aí, a prefeitura contratou caminhões para fazer o recolhimento desses animais e esses caminhões, eles na prática ali não estavam presentes nas ruas fazendo essas atividades. E aquilo ali, tudo ali gerou denúncia, inclusive, né, para serem investigados, mas até o momento nada se passou adiante. Mas o que a população espera é que esses animais sejam retirados das ruas, porque tem ocasionado acidentes representando riscos reais à vida humana. Olha, eu vou aqui falar das nossas redes sociais. Para você que quer assistir esse quadro da TVI News novamente, Politiza com Elas, tá lá na TVI Play, no nosso Instagram, TVI Play Oficial, no nosso canal do YouTube, TVI Oficial, e aqui na TVC Canal 24 e também o nosso portal tviplay.com.br. E a gente fica por aqui desejando para você um excelente final de semana, de muita paz, de muito amor, e você volte para a gente na próxima sexta-feira às 10h20, aqui onde a informação encontra o compromisso social, encontra a transformação, encontra a consciência crítica. Fiquem com Deus, eu e Larissa Araújo está despedindo de você. Tchau, tchau.